Olá, meus irmãos, graça e paz. Que Deus continue abençoando todos vocês que têm acompanhado a palavra de Deus aqui por este canal. E o endereço do nosso canal é @ubirajaraoliveira55, @ubirajaraoliveira55. E esse canal tem a obrigação, o propósito, o intuito de levar até você a palavra de Deus da maneira como ela é. Tá? Sem falsificar a palavra de Deus, sem adulterar a palavra de Deus. O nosso intuito é de te ajudar, é de te abençoar. Então eu gostaria de pedir também a sua ajuda, dando que se recebe, dai de graça que recebeste de graça. Se inscreva no nosso canal, tem um botãozinho preto escrito inscreva-se, toca nele, se inscreve. Você não paga nada, absolutamente nada. Deixa o seu like e acione o sino da notificação. E por favor, eu te peço, compartilhe esse conteúdo, compartilhe essa mensagem para pessoas que estão sofrendo, carentes, necessitadas, que Deus vai te abençoar. @ubirajaraoliveira55. Acompanhe essa mensagem, prepare o seu coração, não deixa nada tirar sua atenção, porque Deus vai falar ao seu coração em nome de Jesus, tá bom? 1 Samuel, já vou falar para você o capítulo e o versículo, mas olhe para mim aqui, por favor. Olhe para mim aqui, por favor. Muitos cristãos evangélicos, crentes, como que não importa né, como a pessoa é chamada, por que muitos deles não conseguem alcançar a vitória, não conseguem vencer? Por que muitas pessoas que estão na igreja, muitas pessoas que vão à igreja, estão na igreja, elas não conseguem vencer? Porque muitas vezes o diabo consegue colocar na cabeça dela que ela já está fazendo a parte dela orando, né? Sim ou não? Eu até me lembro daquela parte de Juízes, capítulo 6, versículo 6, capítulo 6, Juízes capítulo 6, que o povo de Israel estava sendo atacado pelos midianitas, os amalequitas e os povos do Oriente, e eles fizeram para si covas e cavernas nas montanhas, e toda vez que os inimigos vinham, eles se escondiam naquelas covas, eles se escondiam naquelas cavernas, mas sempre estavam clamando ao Senhor. Conseguiram entender isso ou não? Eles sempre clamavam. Os filhos de Israel clamavam a Deus 7 anos assim. 7 anos só clamando, mas quando viam os inimigos, eles se refugiavam, eles se escondiam. Ou seja, só oravam, só clamavam. Mas a atitude que é bom, o quê? Nada. E esse é o erro. Esse é o erro de muitas pessoas que até vivem pedindo oração por tudo quanto é igreja. Tudo quanto for irmão que ela se encontra, ela fala, ore por mim. A oração é ineficaz quando não se é seguida de uma atitude. Amém? Não adianta só orar. Muitas pessoas estão na zona de conforto, muitas pessoas estão acomodadas, porque falam, eu tenho orado a Deus. Eu tenho orado, eu tenho pedido, mas nada acontece. Uma vez eu passei numa igreja em Brasília, e um rapaz veio fazer parte assistir a reunião. Ele estava há 8 anos numa denominação, mas estava desempregado e passando necessidade. E quando ele chegou na nossa igreja, nós ensinamos ele a usar a fé, ensinamos a devolver o dízimo, ensinamos a fazer desafios, a fazer ofertas. Em pouco tempo, arrumou um emprego e comprou um carro. O que ele não conseguiu em 8 anos, eu não estou falando da denominação que ele frequentava. Amém, pessoal? O problema não é a denominação que ele frequentava, o problema era ele. Porque ele estava numa igreja, acomodado, eu estou orando. Só orava, mas não usava fé. Por isso que o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 5, o quê? Examinai-vos a vós mesmos se realmente estar na fé. E faça uma prova a você. Provai-vos a vós mesmos. Porque o frequentar a igreja não te garante vitória.
1 Samuel capítulo 1. 1 Samuel capítulo 1. Abra aí, por favor. Estava lendo isso aqui hoje de manhã. Estava pedindo a Deus um livro da Bíblia para me ler. Já tinha acabado de ler, tinha acabado de ler alguns capítulos do livro de Salmo. Eu falei, pô, eu quero ler mais outro livro, bispo. Deus, eu quero ler outro livro da Bíblia. Deus colocou esse livro de Samuel. Eucana e suas duas mulheres. Houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana. Ele era filho de Jeroão, ele era filho de Eliú, ele era filho de Tou, filho de Zuf, efraimita. Ele tinha duas mulheres, naquele tempo podia. Como assim podia, bispo? Quando se casava com uma mulher estéril, a lei de Moisés lhe dava a condição de você ter uma outra mulher para lhe gerar filhos. Amém? Naquele tempo. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina, ela tinha filhos, tá? Mas Ana, porém, o quê? Não os tinha. Este homem, ele subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estava ali os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. O dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava a ele porção deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. Ana, porém, dava porção dupla por ele, porque ele o quê? Ele a amava, ainda mesmo que o Senhor houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia encerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Está vendo? Ela era irritada, ela era perturbada, perturbava ela, a rival, ela estava passando um problemão, e a única coisa que ela fazia era o quê? Chorar e ficar sem comer. E quem que resolvia isso? Nada. Ela ia na casa de Deus? Ia. Ela orava? Orava. Mas e aí? Só ir na casa de Deus, só orar e só chorar, não vai resolver nada. Amém, pessoal? Esse era um dos primeiros defeitos dela. Agora o pecado dela, porque às vezes a pessoa fala, eu não sei porque eu não sou abençoado, não sei, eu não estou fazendo nada de errado. A única coisa que você está fazendo de errado é ficar parado. É a inércia. É não partir para cima do problema. Como diz um ditado que tem aí fora no mundo, que a melhor defesa é o quê? É o ataque. Não é você ficar levando burdoada se defendendo. É você também fazer a sua parte. Porque Deus não faz por nós. Ele não vai fazer por você. Ele faz através de você. Então, diz assim, ó. Então Eucana, seu marido, lhe disse, Ana, por que tu está chorando? E por que você não come, mulher? E por que estás de coração o quê? Triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana. Aí ela fez o quê? Já tomou uma atitude, né? Antes ela estava o quê? Prostrada. Antes ela estava prostrada, antes ela estava abatida, antes ela estava chorando, antes ela estava sem comer. Deus não vai ter pena de você. Se você fizer tudo isso para Deus ter pena de você, ou para alguma pessoa ter pena de você, não vai adiantar. Isso não muda nenhuma situação. Na maioria das vezes nós temos que agir pela razão, não pelo sentimento. O sentimento, né, Ivete, só vai derrubar a pessoa.
só vai destruir a tua vida, só vai te dar prejuízo. E ela estava agindo pelo... Quer ver só? Olha só. Ó, olha lá. Então ela se levantou e com a amargura da alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Aí ela já o fez na presença de Deus. Olha a diferença. Você chorar por causa de problema, por causa de situações, e você chorar na presença de Deus como forma de humilhação, de reconhecer a sua pequenez, que você é pequeno, que você é dependente, que você precisa, que você necessita desse Deus e que sem Ele você não consegue vencer. Há essa grande diferença. Diga glória a Deus. Quer chorar? Chora na presença de Deus. Amém? Olha lá, ela chorou abundantemente, não foi isso? E aí ela começou a tomar uma atitude. A primeira atitude foi se levantar. A segunda foi orar a Deus, chorar na presença dele. E a terceira atitude, fez um voto dizendo, se você soubesse como é poderoso o voto tem um poder muito grande, de mudar toda e qualquer situação. Diga glória a Deus. É a prova da fé. Olha só, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, Deus havia esquecido dela, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho, varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não lhe passará navalha. Amém? Ela fez um voto com Deus, ela falou assim, ó, se o Senhor me der um filho, eu vou sacrificar ele ao Senhor, eu vou entregar ele nas tuas mãos, para servir ao Senhor todos os dias da vida dele. Ela falou, se o Senhor não se esquecer de mim, mas Deus não vai se esquecer nunca da gente. Nós temos que nos fazer lembrados por Deus, nós temos que chamar a atenção, porque às vezes a pessoa não chama a atenção de Deus. Às vezes a pessoa passa desapercebida porque ela não chama a atenção. Amém, pessoal? Ela não chama a atenção. Deus quer que você chame a sua atenção, que você chame a atenção dele. E a única maneira de você chamar a atenção de Deus é usando a fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? Você tem que usar a fé. Olha lá, preste atenção. E ela começou a se demorar ali, falando com Deus, desabafando com Deus, clamando a Deus, e no orar perante o Senhor. Passou Eli a observar o movimento dos lábios, porquanto Ana, ela só no coração falava. Queria que ninguém ouvisse, nem o diabo ouviu, porque o diabo não é onisciente, ele não sabe o que nós estamos pensando. Amém? Ela falou só com quem? Seus lábios se moviam, porém não lhe ouviu o quê? Voz nenhuma. Por isso, Eli a teve por embriagar. Essa mulher está bêbada. E lhe disse, até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Agora você vai prestar atenção. Porém, Ana respondeu, não, Senhor meu. Eu não sou mulher. Não, Senhor meu. Eu sou mulher o quê? Atribulada de espírito. Ela estava atribulada por tudo que ela havia passado, por tudo que ela estava passando. Tinha uma tribulação dentro dela. Eu não bebi vinho nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade, olha aí, o primeiro motivo pelo qual ela não estava sendo abençoada. Por quê? Ela vivia o quê? Ansiosa. Eu até falei aqui quarta-feira, ansiedade gera o quê? Gera dúvida. Dúvida gera o quê? Gera o medo. Medo gera o quê? Insegurança. Então, até então, ela falou, até agora, eu vinha falando, eu estava ansiosa e não obtinha resposta. Esse é que é o problema. A pessoa está na igreja, está pedindo, mas está ansiosa. Não importa como vai acontecer, você não tem que querer saber como Deus vai fazer.
Foi igual quando Moisés, Deus falou para Moisés: Moisés, vai lá, manda o povo se santificar, pastor Marcos, que amanhã eu vou dar carne para eles comer. Qual foi o erro de Moisés? Querer saber como é que Deus ia fazer aquilo. Ô Senhor, como é que você vai fazer? O povo que eu estou no meio são 600 mil homens de guerra. Só homens são 600 mil, fora mulheres e crianças. Olha quantos homens tem aqui dentro da igreja hoje. Olha quantas mulheres tem aqui. Né? Está vendo? Porque é muito mais. E ele falou: pô, o senhor vai pegar todos os peixes do mar? O que o senhor vai fazer? Vai pegar todos os animais? Ele queria saber como é que Deus ia fazer. A gente não tem que saber como é que Deus vai fazer. A gente tem que crer que Ele vai fazer. Então falou assim: vem cá, Moisés, ter-se encurtado a mão do Senhor? O que é impossível para mim? Ele queria saber como é que Deus ia fazer para poder alimentar aquele povo o mês inteiro até sair carne pelo nariz. E aí as pessoas ficam ansiosas, as pessoas ficam com dúvida por isso. Ela olha para a vida dela e fala: não tem jeito para mim. Para você não, mas para Deus tem. O médico pode dizer para você que não tem jeito, mas Deus, Ele dá jeito. A única coisa que você precisa fazer é crer, é acreditar. Se você pedir a Deus e não duvidar dentro do seu coração, mas crer que se fará o que diz, será assim com Ele. Marcos capítulo 11. Amém? Se você pedir algo a Deus e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, será assim com Ele. Porque tudo é possível ao que crê. Então eu não tenho que ficar pensando de onde vai sair, como Deus vai fazer, de que forma Deus vai fazer, quem Deus vai usar. Não me interessa. Como nós não sabemos qual é o caminho do vento, como nós não sabemos como se formam os ossos no ventre de uma mulher grávida, assim também não sabemos como é que é feita a obra de Deus que faz todas as coisas. Então ela vinha falando através de quê? Hein? Através de quê, pessoal? Da ansiedade. Não é isso? Hã? Porém, Ana respondeu: eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi vinho nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, por louca, por perturbada, porque pelo excesso da minha ansiedade, da minha aflição, é que tenho falado até agora. Então, até agora, o Eli, que era o sacerdote, eu vinha pedindo errado a Deus. Até agora, eu vinha falando com Deus por causa da ansiedade, por causa da tribulação, por causa da aflição. Isso aí me deixava aflita, isso aí me deixava atribulada, isso aí me deixava ansiosa, isso aí me deixava com dúvida, com medo. Mas eu tirei tudo isso aí e eu falei pela fé. Amém? Aí ela usou a fé. Então lhe respondeu Eli. Aí Eli viu fé nela. Vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe fizeste. E disse ela: ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi, seu caminho, e comeu. E o seu semblante, o quê? Ou seja, ela já havia recebido no coração um milagre. Na mesma hora, ela recebeu o milagre aonde? No coração. Tanto é que o seu semblante mudou na hora. Antes ela orava e continuava o quê? Triste. Porque não sentia que foi respondido, também não foi. Batia no teto e voltava a oração dela. Muitas pessoas vêm, oram, batem no teto e voltam. E sai daqui, não, amém, amém. Mas quando a pessoa ora determinada e crê que Deus atendeu, ela confia, ela entrega na mão de Deus, fala: Deus, o Senhor está no controle. Milagre, antes de acontecer, antes de você tomar posse fisicamente, acontece no coração. Não deixa as dúvidas, os medos perturbar você, colocando ansiedade no seu coração.
Não fica pensando, poxa, minha vida pode piorar, eu posso ficar isso, pode acontecer aquilo. Não, tira isso. Você não está aqui à toa, você não está aqui servindo a homens, você não está aqui buscando um pedaço de madeira, de pedra, de gesso e metal. Você está buscando um Deus vivo, que não faz acepção de pessoas. Ele é grande força e poder. O nosso Deus é grande força e poder e não faz acepção de pessoas. Se você se aproximar dele com plena certeza de fé e crer que ele existe, o milagre vai acontecer na tua vida. Amém? Não fique querendo saber como, creia que ele vai fazer. Creia que ele vai entrar com providência. Creia que ele vai libertar tua família, libertar teu filho, que hoje talvez não esteja querendo nada com Deus. Quantos testemunhos você já viu de pessoas que era virada no bicho aí fora e hoje está pregando a palavra de Deus? Hã? Alguém estava orando por ele, alguém estava pedindo por ele, alguém estava com o joelho no chão e Deus fez um milagre. Olha para a situação como se já tivesse resolvido, não como se vai resolver. Esse é o olho da fé, certeza de coisas que se esperam, convicção de fatos que não se vê. Quem entendeu aqui? Esse é o Espírito. Tira a ansiedade, tira o medo, haja pela fé, que Deus vai te honrar. O nosso Deus é justiça. Amém? Então você, meu irmão, minha irmã que gostou desse conteúdo, compartilhe. Se inscreva no canal, não paga nada. @BirajarOliveira55. @BirajarOliveira55. Acione o sino da notificação, deixe o seu like, o seu comentário, que vai nos ajudar muito, tá bom? Que Deus te abençoe através dessa palavra, no nome de Jesus. Dê uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Amém? Fique de pé.